É com muita alegria que desejamos cumprimentar aos irmãos e aos amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Iniciamos nesta noite mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, que tradicionalmente acontece aos domingos, mas nesse período, por um período provisório até segunda ordem, nós estaremos aqui todos os sábados às 19 horas com a nossa live, com mais uma lição da escola bíblica dominical. Estamos estudando neste segundo trimestre, sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Desta feita, nós temos hoje a lição de número 8, cujo título é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu quero deixar inicialmente para a vossa meditação, segundo primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 19, a seguir, que assim está escrito: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O textuário desta lição está em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O objetivo geral da lição de hoje é ensinar que Cristo é a base da igreja e que estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Basicamente, teremos também, vamos atentar para pelo menos 3 aspectos que serão abordados nessa lição de hoje. Primeiro, explicitar que o Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Ponto 2. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E ponto número 3. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Então, fique atento, nós pedimos a sua oração, a sua intercessão, para que Deus, pela sua rica e infinita misericórdia, possa usar o seu servo, o nosso irmão Kleber, que estará aqui à frente, trazendo a ministração de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Participe, interaja e acompanhe para a glória de Deus. Eu convido aqui o pastor Paulo Batalha, que fará uma oração apresentando o servo de Deus em suas mãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, poder mais uma vez estarmos aprendendo a palavra de Deus. Vamos orar pedindo ao Senhor que venha usar a vida do pastor Kleber, que nós possamos ser edificados através dessa aula e adquirirmos conhecimento, para melhor servir ao Senhor. Também oremos pela nossa nação, por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa abençoá-los e curá-los, e também por aqueles que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos. Amém? Oremos. Soberano e eterno Deus,
Te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade. Mais uma vez, estarmos na Tua casa, Senhor, na Tua presença, para assim adorar e bendizer o Teu nome, Jesus. Senhor amado, Te agradeço por tudo que tem, Senhor, realizado em nossas vidas, ó Pai. Peço a Ti, Senhor, em favor da nossa nação. Jesus, estenda Tuas mãos sobre, aleluia, o Teu povo, Jesus amado, tendo assim de misericórdia, Pai. Também aqueles que estão enlutados, ó Deus, sofrendo com a perda do ente querido, Pai. Consola, Deus. Aleluia, aqueles que estão, Jesus, enfermo, Pai, que possam receber a cura vinda de Ti, Senhor, Deus amado e santo. O Teu Filho que irá ministrar, Jesus, entrega em Tuas mãos agora, pedindo que venha usá-lo, ó Deus, de forma gloriosa, Pai, para falar aos nossos corações. Deus soberano, justo e eterno, seja conosco, Pai. Também aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, nas redes sociais, ó Pai. Coloque as Tuas mãos sobre essas famílias, Senhor, guarda e livra para a glória do Teu nome, Jesus querido. Pedimos assim e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, saudamos a todos os santos, tanto presentes quanto os que estão em casa, nesta noite, onde nós estaremos juntamente com os amados irmãos, adentrando um pouco sobre o ensinamento da palavra de Deus. Por certo, Deus, através desse ensino, nesta noite, estará falando conosco de forma poderosa. Também quero aqui avisar os amados irmãos, embora uma escola bíblica dominical, aproveitando a oportunidade, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós temos a ceia do Senhor no Solar 3, estará ministrando a palavra de Deus, o nosso coordenador aí dos jovens, o Kleberson, estará ministrando a palavra de Deus, e se você quiser acompanhar a ceia, a partir das 9 horas nós estaremos aí também na live e será uma bênção para a glória do nome santo do Senhor. Agradeço ao pastor Paulo, também ao nosso amado irmão Gilmar, que assim nos fizeram o convite e aqui estamos em mais uma oportunidade para aprendermos juntos com os amados irmãos. Também ao nosso pastor setorial, pastor Valdir Jerônimo, Deus abençoe o nosso pastor, e a todos os demais irmãos que estão aí nesta live. Nós vamos lá falar um pouco sobre a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. São dois assuntos importantes que nós vamos estar tratando com a igreja. Por que dois assuntos? Porque nós vamos falar de doutrina basilar da igreja, tanto que foi fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos, quanto também dos profetas. Eu quero ler aqui com os amados irmãos o texto bíblico, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 4 ao 27. Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24, nos diz: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente,
que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, e foi grande a sua queda. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício que é em Cristo, que é a pedra angular, ou seja, a pedra principal, e os seus ensinos dos apóstolos, ou através dos apóstolos, e os testemunhos dos profetas, são o fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Nós estaremos nesta aula, ou nesta lição, falando sobre pelo menos 3 tópicos. O primeiro fala um edifício espiritual. O segundo tópico vai tratar sobre os fundamentos, apóstolos e profetas. E o terceiro tópico estará falando sobre edificados para a morada de Deus, dentro dos seus respectivos pontos. Também, para nós refletirmos, nós temos aí na sua lição, os irmãos que têm a sua lição em casa, ou os que não têm, pelo menos dentro de 5 perguntas aqui, nós temos as respostas a respeito de edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por exemplo, ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Segundo, o que a identificação de Cristo como uma pedra angular remonta? 3, qual o significado de apóstolo? 4, qual é o significado de profeta? E 5, segunda lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Nós temos como resposta, da primeira, ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Ele aboliu as leis cerimoniais, desfez as inimizades entre eles e formou uma nova humanidade, que é conhecida como a igreja. Na segunda pergunta, nós temos o que a identificação de Cristo como a pedra angular remonta. Ela remonta como pedra angular a profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. A terceira pergunta fala sobre qual é o significado de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Esse é o termo para apóstolo. 4, qual é o significado de profeta? Profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. E 5, segunda lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Torna-se o crente bem ajustado, templo santo no Senhor. Começando pela nossa introdução e deixando já como esclarecimento para os amados irmãos, porque dentro da doutrina de Cristo, quando Cristo esteve na terra, os irmãos bem conhecem a palavra de Deus e sabem perfeitamente que no seu ministério, Jesus teve sempre uma preocupação primordial. A sua preocupação era de realmente ensinar os seus discípulos. Por que discípulos? Ele orou a noite inteira para escolher 12 homens que estivessem com ele. Enquanto Jesus estava na terra, os seus discípulos ainda eram alunos e estavam
aprendendo diretamente com o maior mestre da Galileia. Depois, muito tempo depois, após a morte, a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, foi que surgiu-se e esses discípulos passaram a se tornar apóstolos, porque agora eles teriam que dar a continuidade do ministério que Jesus havia implantado na terra, instituindo a sua igreja e a sua doutrina e os seus ensinamentos. Por isso que nós estamos aqui nesta noite e vamos falar com os amados irmãos sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Há quem diga, ou talvez até pense, e infelizmente muitas igrejas ou muitas denominações acabam até mesmo desvirtuando-se um pouco deste ensinamento. Nós vemos hoje, por exemplo, no século 21, dentro da teologia da prosperidade, onde muitas denominações têm usado justamente esta base, tanto do exorcismo como da prosperidade, para fundamentar os seus ensinamentos, e às vezes acabam até mesmo ludibriando a fé de muitas pessoas e de muitos, entre aspas, conhecidos como fiéis. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, que nós não somos uma igreja exclusivista, mas agradecemos a Deus, porque o Senhor tem nos dado homens que são idôneos e cheios do Espírito Santo, e que não abrem mão do ensinamento apostólico, da palavra de Deus e também do testemunho dos profetas. Por isso nós, como Assembleia de Deus que somos, Ministério do Belém, continuamos ainda fundamentado neste mesmo ensinamento, que é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Jesus Cristo é a principal pedra, ele é a pedra basilar da igreja que está edificada, e por meio dos seus ensinamentos dos apóstolos e também do testemunho dos profetas, nós devemos continuarmos dentro dessa mesma visão. Eu quero ler aqui em Efésios capítulo 2, versículo, ou se os irmãos quiserem também está nos ajudando, Efésios capítulo 2, versículo 13 e 19, leiamos o que diz o texto sagrado. Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Versículo 19: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Cristo formou um novo povo, conhecido como a igreja, por meio do seu sacrifício vicário. Nós vamos ainda ler também 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 Reis, você que tem sua Bíblia em casa, nos acompanhe também nessa leitura. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, que nos diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, fala: Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. O poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana, que é o que a lição também vai falar um pouco sobre essa questão da instituição da igreja, do período um pouco do tabernáculo, que os irmãos conhecem, a história sagrada no Antigo Testamento, depois do templo edificado por Salomão, e dentro tanto da carta de Paulo aos Efésios quanto aos Coríntios, e nós temos por diversos textos
expressando a ideia de que hoje esse templo somos nós, os cristãos, os crentes, que somos templo e morada de Deus e morada do Espírito Santo. Por isso a pergunta em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. O poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana, porque Deus não habita em templos mais feitos pelas mãos dos homens, na construção física, mas Deus agora habita neste templo ou neste invólucro de carne que é conhecida como morada de Deus, como eu e você, nós, irmãos, que somos salvos na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Então nós somos o templo de Deus, nós somos a morada do Espírito Santo. É claro, nós vemos no Antigo Testamento que de forma esporádica o Espírito ele vinha sobre algumas pessoas, por exemplo, sobre reis, profetas, sacerdotes, às vezes de uma forma esporádica. Mas nós louvamos a Deus que no ministério da graça ele veio para permanecer conosco, para morar em nós. Então tenha na sua mente, meu irmão, minha irmã, que você é templo de Deus, você é casa, você é morada do Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito do Senhor habita em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá, correr contra o tempo. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Por isso, nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. O ponto central desta lição fala-nos que Jesus Cristo, mais uma vez, nós vamos reafirmar, é a pedra basilar, é a pedra fundamental da igreja. Ele é a estrutura da igreja. A igreja está edificada nesta pedra fundamental que é Cristo. A igreja não pode estar edificada a não ser em Cristo. Dentro da sua própria linguagem, o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 24, quando ele dá um ensinamento sobre aqueles dois tipos de pessoas que querem edificar a sua casa. Ou podemos dizer, dois tipos também de ouvintes. Nós temos o primeiro ouvinte, que é aquele que escuta as palavras de Jesus e as pratica. Inclusive, eu tive há poucos dias aqui numa terça-feira à noite e falamos um pouco sobre esse assunto, sobre o cristão, sobre aquele que está edificado na rocha. E o que está edificado na rocha é aquele que ouve as palavras de Cristo e cumpre as suas palavras. E esses que cumprem a palavra do Senhor é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa ou a sua vida sobre esta rocha, ou sobre Cristo. E aí o texto nos diz que, descendo a chuva, correndo-se rios, assoprando ventos e combatendo contra esta casa, ela não caiu, e podemos atualizar na linguagem que ela não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. Então nós vemos uma linguagem metafórica em que podemos aplicar também para nós aqui nesta noite, que nós estamos falando sobre a edificação, sobre a construção, sobre aqueles que estão construindo a sua vida espiritual, e é isso que eu quero deixar aqui bem claro nesta noite. Nós que estamos falando de questões espirituais, e você, meu irmão, minha irmã, observe, veja onde você está edificando a sua casa, onde você está edificando a sua vida espiritual. Pelo menos nós temos essa capacidade de fazer essa análise diante da palavra de Deus.
mesmo nesta noite aqui, através deste ensinamento, você já pode estar refletindo como está a sua vida espiritual, como nós também devemos refletir como está a nossa vida espiritual. Você pode, de repente, ter dúvida e perguntar, pastor, mas será que a minha vida está edificada na rocha ou a minha vida está edificada na areia? É você que vai ter tanto a pergunta quanto a resposta. Mediante o que nós estamos aqui ensinando nesta noite, o Espírito Santo lhe dará condições para que você tenha o discernimento de saber aonde está sendo edificada a sua casa ou a sua vida espiritual. Certo é que aqueles que edificam a sua vida e que estão edificados na rocha, que é Cristo, e também na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas, pelo menos foi o que Jesus disse, que ele não nos isentou de intempéries ou de dificuldades. Tanto é que quando o texto diz de chuva, fala de rios que correm e de ventos fortes e que combateram contra aquela casa, e a casa caiu porque ela não estava edificada sobre a rocha, nós podemos também pegar como aprendizado para a nossa vida espiritual aqui nesta noite. Infelizmente, irmãos, é com muito pesar às vezes e tristeza que nós temos que falar isso, de quantos irmãos já têm parado na caminhada, muitos até mesmo já tiveram as suas casas destruídas, e como diz o texto aqui, e foi grande a sua queda. E às vezes quando nós vemos quanto maior o edifício, maior é a sua queda também. E quando vem cair, é porque o fundamento, não basta nós vivermos, irmãos, somente com o estereótipo ou exterior. Tem muitas pessoas que às vezes nós olhamos por fora e achamos que é lindo, belo, adornado e que é uma bênção, e às vezes até achamos que o irmão, que a irmã tem uma estrutura até maior do que a nossa. E de repente nós somos surpreendidos ao passar do tempo, que aquele irmão ou aquela irmã tiveram uma tragédia que ocorreu na vida espiritual. E aí, na vida espiritual, nós vamos analisar e às vezes vamos ver, talvez a pessoa cresceu, mas não estava edificando a sua vida na rocha, estava com a sua casa alicerçada na areia. Uma vez nós estando com a nossa casa alicerçada na areia, nos diz as próprias palavras de Jesus, no versículo 27, desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, bateram naquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, o Evangelho é muito bom de se viver. Estou procurando ser bem prático aqui nesta noite, porque eu quero que você compreenda as verdades reveladas na palavra de Deus. O Evangelho é muito bom, o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é uma bênção, mas nós temos que ser também diligentes no Evangelho. Se nós queremos ter uma vida bem-sucedida, tanto ministerialmente, falando para os nossos amados irmãos que são obreiros da casa do Senhor, se você como membro quer ter também uma vida abençoada, com êxito na igreja, se você quer ter uma vida com êxito na família, ou seja, em qualquer segmento da sociedade, precisamos ser diligentes na nossa vida espiritual. E quando nós falamos de vida espiritual, nós não podemos deixar de lado o ensinamento da palavra de Deus. Crente que não gosta de Bíblia, crente que não participa de escola bíblica dominical, crente que não participa de cultos de ensinamento, crentes que não têm uma vida devocional com Deus no seu dia a dia, infelizmente, muitos estão fadados ao fracasso espiritual. E aí você pode falar assim, por que, pastor? Porque como você vai sobreviver, como nós iremos sobreviver, se nós não estamos nos alicerçando,
ou se não estamos nos alimentando através da veracidade da palavra de Deus. É esta palavra que nos edifica, é esta palavra que nos molda, é esta palavra que nos estrutura, é a palavra de Cristo, é o ensinamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E nós vamos ver, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver o testemunho dos profetas, tanto do Antigo Testamento quanto da igreja primitiva. É claro que os profetas do Antigo Testamento tinham um outro cunho dentro da história da igreja primitiva, mas não deixavam e não deixaram de ser profeta, porque na igreja primitiva nós não temos nenhum que deixou seus escritos, porém eram homens levantados pelo Espírito Santo para também admoestar a igreja, para proclamar e interpretar a palavra de Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Como hoje também, às vezes nós somos questionados, né? Alguém pode perguntar e dizer assim: pastor, hoje a igreja tem profeta? Sim, tem profeta. A igreja nunca deixou de ter profeta. Nós não temos profeta dentro do cânon sagrado, porque já está fechado. Mas nós temos, como na igreja primitiva, o mesmo Espírito que levantou esses profetas, é o mesmo Espírito que está na nossa atualidade, nos dias atuais, levantando homens e mulheres que são cheios do Espírito de Deus para profetizar a palavra de Deus, para interpretar a palavra de Deus. Então, todos aqueles que se levantam para pregar ou proclamar a palavra de Cristo, interpretando o texto sagrado, a revelação de Deus e confrontando o pecado, anunciando o juízo de Deus sobre esta terra e conduzindo e chamando o povo ao arrependimento. Podemos colocar na característica também de profetas, porém, nós vemos aqui que a igreja está edificada nos ensinamentos apostólicos e também no testemunho desses profetas. E tanto os apóstolos quanto esses profetas, todos eles convergiram para Cristo. Cristo é a pedra fundamental, Cristo é a pedra angular da igreja. Portanto, a nossa mensagem, a mensagem da igreja atual, precisa estar também aparelhada com o mesmo ensinamento desses apóstolos e profetas. Nós não podemos mudarmos a nossa pregação, nós não podemos mudar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é esta, que Jesus, através da sua reconciliação, ele veio para formar, tanto dentre judeus e gentios, uma nova, e que representa a humanidade, uma igreja, ou seja, tirando as divisões, as barreiras, as dificuldades que tinham no Antigo Testamento, dentro até mesmo da questão judaica, que os irmãos bem conhecem, que sempre teve, e até hoje mesmo, talvez não tão acentuado, mas por ser Israel, o povo de Deus, sempre tiveram um olhar para os gentios, um olhar de que os gentios fossem uma espécie de inimigos, ou que não merecesse também fazer parte desta mesma graça, ou desta mesma salvação. E nós vemos que o fundamento de Cristo, o fundamento do Evangelho, é justamente não fazer acepção, porque Jesus morreu tanto pelos judeus, quanto também pelos gentios, para desses dois povos formar uma nova, podemos dizer, uma nova classe, conhecida como igreja. Então, dentro da igreja, não há acepção, nem de judeus e nem de gentios, porque nós somos agora, como nós lemos aqui, cidadãos dos céus, concidadãos dos céus. É claro que nós temos dupla cidadania, somos brasileiros, somos gentios, né? Se assim tivermos que tratar, né? Porém, como nacionalidade humana,
mas dentro de uma nacionalidade espiritual, Deus não nos trata como brasileiro. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, que está sendo edificada sobre o ensinamento dos apóstolos e também o testemunho dos profetas. Nós vamos falar no primeiro tópico agora um pouco sobre um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. E está em 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Simplesmente o fato de os gentios terem ou quererem ter acesso ao templo já era um motivo de inimizade para os judeus, dentro do exclusivismo de Israel. Irmãos, essa palavra, e eu quero aqui também já abrir um parênteses, saindo um pouquinho só da lição, só para um esclarecimento, e isso serve para nós como igreja, e não estou falando como denominação. Como denominação, nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Mas como igreja, nós já não somos denominação. E eu quero, dentro dessa mesma visão, infelizmente, nós temos algumas denominações que são exclusivistas. E o perigo da exclusividade é que muitas acabam até mesmo indo para o caminho sectário. Justamente, se você for analisar, a maioria das seitas que tem hoje, todas elas pregam o exclusivismo. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, não gosto da exclusividade, ou seja, ser exclusivista em tudo. Porque quando nós somos exclusivistas, nós nos fechamos, e quando nós nos fechamos, nós achamos que nós somos absolutos na verdade. E ninguém de nós aqui somos absolutos na verdade. Somente a palavra de Deus é absoluta. Então, o caminho da exclusividade é um caminho muito pernicioso para se andar, e que traz e que gera muitas inimizades, e acaba fechando também a oportunidade para que outras pessoas possam ser agraciadas por Deus. E por que não dizer, por que muitas pessoas talvez não sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho? Porque essas denominações, ou essas seitas que utilizam-se da própria palavra de Deus, acabam sendo exclusivas e colocando o seu próprio entendimento e levando para um caminho que é desvirtuoso da palavra do Senhor. Então, nós louvamos a Deus porque nós não somos uma igreja exclusivista. A Assembleia de Deus, ela tem a sua doutrina, procura preservar os seus costumes, mas não somos uma igreja exclusivista. Nós estamos caminhando para o céu. Não somos uma denominação, melhor dizendo, exclusivista. Mas nós temos o entendimento de que nós somos a igreja do Senhor. Ou seja, a igreja está aberta para todos. Todos que quiserem participar do culto, ouvir bons hinos sacros, ouvir a mensagem pregada através dos homens de Deus, das mulheres de Deus, ensinamentos através da palavra de Deus, a igreja estará aberta para receber a todos, a igreja de Cristo. Ela não fará, a igreja de Cristo, mais uma vez eu vou repetir, a igreja de Cristo, ela não fará acepção de quem quer que seja. Não importa se você é negro, se você é branco, se você é culto, se você é inculto, se você é alto ou se você é baixo, se você é brasileiro ou se você é asiático ou africano ou europeu, não importa. A igreja de Cristo, que está edificada em Cristo, que é a rocha, e que continua detendo o ensinamento apostólico e o testemunho dos profetas, continuará tendo a visão de almas, continuará tendo a visão de vidas, porque para isto a igreja foi estabelecida, para ganhar almas para o reino de Deus. Então nós vemos aqui que a questão somente de os gentios
pastor Paulo Batalha, querer ter acesso ao templo já era motivo de inimizade para os judeus. Eu acredito, irmãos, e quero aplicar mais uma vez essa verdade aqui, que as nossas igrejas ou denominações não devem ter esse mesmo comportamento que Israel tinha no passado, de querer proibir os gentios de terem acesso, embora que tivesse toda a questão cerimonial e etc., mas você pode observar que na edificação do templo também serviria para alcançar aos gentios. Nós vemos na consagração lá no livro de Crônicas, quando Salomão ele inaugurou, e naquela oração que ele fez, né, que os irmãos conhecem, sobre a questão da humilhação, de se humilhar diante de Deus, de buscar a face de Deus, para que Deus sarasse a terra do seu povo, e que também servisse para os gentios, para que os gentios fossem alcançados também pela manifestação da glória e da presença de Deus. E o que eu quero dizer dentro dessa verdade aqui que nós estamos falando do exclusivismo dos judeus, é que infelizmente tem muitos irmãos que acabam tendo esse comportamento, esse mau comportamento também que os judeus tinham, de ser exclusivista. E pasme os senhores, dentro do século 21, dentro, às vezes, de nossas igrejas, tem pessoas que se portam com essa mesma atitude, achando que são melhores do que as outras. O fato de eu ser salvo, ou o fato do irmão ser salvo, não nos torna melhor do que ninguém. É claro que a salvação é muito importante, mas nós também estamos desenvolvendo esta salvação. Nós precisamos ir até o fim para sermos de fato salvos. E o mesmo Jesus que morreu por mim, que morreu pelo irmão, morreu pela humanidade. Então, a igreja, e é aqui que eu quero deixar uma advertência, quando nós somos exclusivistas demais, quando nós somos ultra-religiosos, nós achamos que estamos prestando um grande serviço para Deus, mas às vezes podemos estar prestando um desserviço para Deus. Por quê? Porque às vezes acabamos fechando a porta que Deus abriu desta graça para que outras pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho, para que sejam alcançadas por essa mensagem de autoridade, de poder, porque nós às vezes trazemos muitas exigências para que essas pessoas possam participar dos nossos cultos. Então, nós temos que ter esse entendimento de que a igreja, irmãos, não deve fazer acepção de ninguém. E também é claro que a igreja, nós sabemos, não deve ser uma igreja liberalista, mas a igreja, ela está edificada na rocha que é Cristo, e dentro do ensinamento apostólico e do testemunho dos profetas, ela sabe e ela deve saber se portar, como tratar com essas pessoas. Imagine os irmãos, muitos estão talvez agora nos ouvindo, e você que não foi como eu, criado dentro do berço evangélico, e já me direcionando a você, a nós, imagine se as pessoas que pregaram para nós fossem exclusivistas. Se elas fossem exclusivistas, por certo, nós não estaríamos aqui nesta noite. Se nós estamos aqui, é porque a igreja, mesmo não abrindo mão da sua doutrina, não abrindo mão do testemunho dos profetas, não abrindo mão do ensinamento apostólico, não deixando de ser e está sempre edificada sobre a rocha, pregando a verdade do Evangelho, mas tendo um olhar de compaixão, tendo um olhar de misericórdia, tendo um olhar de seres humanos, para que são necessitados desta salvação e desta mesma graça, porque se nós começarmos a sermos exclusivistas, as pessoas não terão nem acesso à liturgia dos cultos que nós fazemos. Por isso, nós, companheiros, temos que termos esse mesmo entendimento em que a palavra está nos falando, através do ensinamento de Paulo, que foi um apóstolo, sobre a preocupação que ele tinha de romper essa barreira em que havia entre a visão dos judeus e também a visão dos gentios. E ninguém melhor do que Paulo para falar sobre essa questão. Uma vez sendo judeu e outra vez ele mesmo se
denominando doutor dos gentios, pregador dos gentios, Paulo conhecia perfeitamente ambos os povos. E aí nós vemos Deus usando este apóstolo para trazer o ministério e a pregação da reconciliação e dizendo que essa pregação da reconciliação foi efetivada na cruz de Cristo, quando, através da sua morte, através do seu sacrifício, ele formou de ambos os povos, tanto judeus como gentios, a igreja. Louvado seja Deus. Então, nós estamos aí falando sobre o primeiro tópico, o santuário dos judeus. O templo em Jerusalém era símbolo exclusivo de Israel, como povo de Deus, e como até hoje, né? Embora não tenha o templo, mas o templo fala da identidade deste povo. Se tem algo que Israel é vaidoso, é para a questão do templo. Tanto é que até hoje eles têm esse mesmo afã de reedificar esse templo para Deus. E será, com certeza, no futuro edificado, mas aí é um outro assunto. Vamos lá, segundo ponto, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, que está em 1 Reis 8:27. Mesmo templo que foi edificado por Salomão, podemos entender, pelo menos na lição, é o que está nos dizendo aqui, que aquele templo não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo, Deus, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está em Atos capítulo 7, versículo 48. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, como já foi lido, 1 Coríntios 3:16. E 1 Pedro 2:5, o apóstolo fala em que, e chama os seus leitores, ou os irmãos da sua época, de pedras vivas em um edifício espiritual. Ou seja, pedras vivas em um edifício espiritual. E aí nós estamos falando de estrutura, nós estamos falando de templo, nós estamos falando de edificação, nós estamos falando em desenvolvimento na fé, desenvolvimento espiritual, não só do pastor, mas também dos irmãos na sua coletividade. Por isso, nós temos que estarmos atentos como estamos edificando a nossa casa, aonde estamos edificando a nossa vida. Terceiro ponto, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em 2 escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, o que você precisa entender, que essa pedra angular, dentro da arquitetura antiga da construção de um edifício, falava da pedra que dava estrutura, a pedra mais importante, ou a pedra principal daquela construção ou daquela arquitetura. Transportando isso para a nossa vida espiritual, mais uma vez, sendo retórico, nós vamos reafirmar que essa pedra é Cristo, e dentro desse edifício que somos nós, o templo de Deus, a morada do Espírito Santo, que devemos estarmos edificados nessa mais importante pedra, que é conhecida como Cristo Jesus, porque ninguém é maior do que Ele, ninguém, irmãos, ninguém é maior do que Cristo. Nem os apóstolos, nem os profetas, nem antes e nem depois, e jamais haverá uma pedra ou um outro fundamento que possa ser colocado no lugar de Cristo. Uma vez colocando um outro fundamento, você pode ter certeza que não será a igreja de Cristo
que está edificada nele e também nos ensinamentos apostólicos e no testemunho dos profetas. A igreja que está edificada em Cristo, ela continuará pregando os ensinamentos apostólicos e também testificando da mesma maneira que os profetas testificaram das grandezas de Deus e da veracidade das Escrituras Sagradas. Nós temos 66 livros para estarmos pregando a palavra de Deus, irmãos. Imaginem naquela época que nem livros eles tinham como nós temos. Tinham manuscritos alguns, outros consultavam outras fontes e outros recebiam a mensagem diretamente de Deus. Mas hoje nós temos 66 livros que nós podemos estar edificando a nossa vida através dos ensinamentos apostólicos e do testemunho dos profetas, sem nos desvirtuar da palavra de Deus. Quarto ponto, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser cabeça da esquina, ou seja, cabeça da esquina, porque ela ficava no canto da estrutura. Então, nós entendemos que ele é cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E quem dá vida a este corpo é o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós. Às vezes nós temos algumas forças de expressões em que nós às vezes queremos invocar o Espírito Santo e às vezes a pessoa ela acha que está dentro do mesmo pensamento do Antigo Testamento. Ele não veio esporadicamente, irmãos. O Espírito habita em você. O que precisa acontecer com você, comigo, talvez, na trajetória da vida cristã, nesse crescimento espiritual, é que, quando Paulo fala em Efésios 5:18, que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, ali no original fala que é você encher novamente, ou seja, uma unção nova. Tem pessoas que talvez até estranhem essa linguagem, mas se você pegar a Bíblia Pentecostal e for lá no rodapé, você vai ver que no rodapé está escrito que nós devemos buscar uma unção nova. O que eu entendo com isso? Mesmo eu sendo batizado no Espírito Santo, tendo a evidência do falar em línguas, sendo selado com o Espírito da promessa, mas eu preciso continuar me enchendo do Espírito Santo. Às vezes tem irmãos que é batizado no Espírito Santo, fala línguas estranhas, mas está mais morto do que quem não é. Está mais morto do que quem não é batizado no Espírito Santo. Aí alguém questiona, pastor, mas fulano não é batizado no Espírito Santo, por que tem uma vida tão fracassada, uma vida tão morta espiritualmente falando? É justamente isso que nós estamos aqui nesta noite ensinando nesta palavra. Não basta você ser apenas batizado no Espírito Santo, que é um revestimento, mas que nós precisamos estarmos constantemente buscando e nos enchendo através desse mesmo Espírito que não vai vir esporadicamente, ele já está em nós. Ele está em nós, ele habita na gente. Então, o que precisa? O que precisa é você ter sede de ir à fonte e buscar de Deus. O que precisa é eu ter sede, ir à fonte e buscar de Deus. Agora, se nós extinguirmos o Espírito Santo, nós mesmos somos os culpados, porque a culpa não está em Deus, a culpa está em nós. O Espírito habita em nós. E a vontade do Espírito Santo é te encher, meu irmão. É te encher, minha irmã. A vontade do Espírito Santo é nos encher, meus amados irmãos obreiros. Esta é a vontade do Espírito Santo. E para o Espírito nos encher, nós precisamos dar vazão para ele operar em nossa vida, porque nós somos templo de Deus, morada
do Espírito Santo. E Cristo é a pedra principal da igreja e, por que não dizer, da nossa vida também, da qual nós somos templo santo do Senhor. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Mais uma vez eu torno lhes perguntar, para a nossa reflexão, aonde, meu irmão, minha irmã, nós estamos edificando a nossa vida espiritual? Aonde nós estamos edificando este nosso santuário, que é morada do Espírito Santo? Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, nós vemos que ele, sendo a pedra angular deste novo santuário, que somos nós, Jesus nos advertiu a analisar, a sermos diligentes e vermos aonde nós estamos edificando a nossa vida espiritual. Por quê? Porque mesmo sendo batizado no Espírito Santo, se nós não estivermos edificando ela constantemente, com certeza vai vir a chuva, vai correr os rios, vai assoprar os ventos e muita gente vai cair. Sabia? E muita gente vai cair e grande vai ser a queda. Por quê? Porque eu pensava que eu era crente, mas não sou. Eu pensava que eu era cheio do Espírito Santo, mas não sou cheio. Eu pensei que eu tinha estrutura, mas não tenho. Então nós não podemos matar o quê? Etapas na nossa vida. Nós não podemos matar fases na nossa vida. E, irmãos, aproveite todas as oportunidades que Deus lhes conceder. Aproveite todas as oportunidades que Deus lhes der para crescer como templo de Deus, como morada do Espírito Santo. E nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ir à fonte, se nós queremos desenvolver. Por exemplo, tem gente que quer, pastor, eu gostaria de pregar, né, de uma forma profunda, de uma forma sistemática, com muita graça, com muita unção, mas a pergunta é, o que você tem feito para que, como templo do Espírito, Deus possa lhe usar com autoridade, com graça e com profundidade na sua palavra? Alguns, às vezes, questionam e perguntam, pastor, eu gostaria de louvar e ser uma bênção, e quando estivesse louvando, que a presença e a glória de Deus tomasse a igreja e os irmãos. Mas a pergunta é, como está a sua vida, como está a nossa vida, o que você tem feito de diferente, para que Deus, como templo de Deus, Deus possa te usar de forma extraordinária na sua obra, para tanto você ser edificado, quanto edificar outros irmãos. E é aí que, mais uma vez, eu falo, aproveite as oportunidades que Deus está nos dando. Por exemplo, agora, nós estamos vivendo uma fase muito difícil, que ninguém mais aguenta ouvir. Mas a minha pergunta é, porque eu acompanho as lives um pouco, às vezes da sede, às vezes até da congregação, e às vezes eu pergunto, onde estão os crentes? Alguém sabe nos dizer aonde estão os crentes? Às vezes você entra na live da igreja, tem 3 crentes. Você entra na live da igreja, tem 3 crentes. O meu pensamento é, aonde estão os crentes nessa hora? Se você não tem a capacidade de pelo menos 1 hora você ouvir o ensinamento da palavra de Deus, está ruim, meu irmão. Está ruim. E aí como vai ser, como que está sendo edificado a sua casa, a nossa casa, a minha vida? Nós estamos em casa, mas o fato de nós estarmos em casa, a igreja não está de férias não, irmãos. Porque tem gente que acha que essa pandemia veio para servir de férias. E ela não veio para servir de férias. As atividades da igreja continuam, mesmo que seja virtualmente, mas eu preciso cuidar desse templo. Eu preciso cuidar desse templo. E eu acredito que você também precisa cuidar do seu templo. Que você precisa cuidar do seu corpo, que você precisa cuidar da sua mente,
que você precisa cuidar da sua vida espiritual, que você precisa cuidar da sua casa, da sua família, que eu preciso cuidar da minha casa, da minha família, do meu ministério, porque vai passar a pandemia, talvez muitos não vão voltar. Tem irmão que tem medo de tudo, que a gente sabe que o Covid está matando, sabemos. Mas eu vou ficar com medo agora, meu irmão, de vir para a igreja, de participar das atividades do culto, mesmo virtualmente. Mas sabe o que me chama a atenção? É que muitos irmãos às vezes não vêm para o culto, mas ele vai trabalhar, ele vai para o mercado, ele pega o ônibus, coletivo às vezes até cheio, mas aí quando fala de vir para a igreja, fala assim, não pastor, o Covid, porque nós temos que tomar cuidado disso, tomar cuidado daquilo. E aonde que nós estamos edificando a nossa vida espiritual? Eu não estou incentivando os irmãos a aglomerar o templo, mas o que eu estou falando aqui e aplicando dentro dessa lição de hoje, que nós estamos falando de templo, nós estamos falando de edificação, nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de vida com Deus, de vida com Cristo, de vida com o Espírito Santo. E como você vai ter vida com Deus, vida com Cristo, vida com o Espírito Santo, se você não estiver ouvindo a palavra de Deus? Se você não estiver desenvolvendo a sua vida espiritual dentro de casa mesmo, fechado nessa quarentena, ocupando a sua mente com bons hinos, com a leitura da palavra de Deus, aproveitando as oportunidades quando tem culto para poder participar, mesmo que seja numa live, porque Deus fala com a sua igreja, Deus fala com o seu povo. E isso daí expressa, às vezes, para mim, a falta de vontade de muitas pessoas estarem até mesmo querendo realmente servir a Deus e receber de Deus e crescer na vida espiritual. Por isso, aqueles que vão sair, que eu falo que vão sair do outro lado forte nesta pandemia, são aqueles que têm a sua vida estruturada e edificada na rocha, e a rocha é Cristo. Seja com Covid ou sem Covid, o irmão continua crente, continua fiel, continua se enchendo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E agora é a hora boa, meus irmãos. A hora, não teve uma hora melhor e não tem uma hora melhor da igreja se manifestar como esta agora. Eu fiz um propósito com Deus e eu falei para os irmãos, nós vamos romper essa pandemia. Pastor Paulo Batalha, quarta, sexta e domingo, nem que vocês achem só eu e a minha família na igreja, mas você pode bater na igreja, na porta do Solar 3, que ela vai estar a partir das 20 horas, 19h30, aberta, e depois nós fechamos. E se chegar alguma pessoa lá que precisa receber oração, eu como pastor, como ministro do Evangelho, como nós já temos orado por muitos irmãos, e muitas pessoas que já chegou ao nosso conhecimento, que pegaram o Covid, e que Deus tem restaurado, é o meu dever como obreiro, é o meu dever como santuário, é o meu dever como templo de Deus. Imagine, irmãos, no meio de uma pandemia dessa daqui, se nós ficarmos agora trancafiados dentro de casa, com medo de expressar a nossa fé. Eu estou falando aqui nesta noite de vida com Deus, nós estamos falando aqui nesta noite de desenvolvimento na nossa fé, estamos falando aqui nesta noite de crescermos como templo de Deus, como morada de Deus, estando bem ajustado neste edifício, nesta obra. Estou falando aqui nesta noite que quem atua, que quem dá vida a este corpo, que é a igreja, é o Espírito Santo, não é o Espírito meu, não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Então eu preciso entender que o Espírito de Cristo é um espírito de coragem, é um espírito de ousadia, é um espírito de fé, é um espírito de graça, é um espírito de poder, um espírito de virtude. E uma vez eu entendendo isso, aí eu posso dizer que eu estou edificando a minha vida em Cristo, nos ensinamentos dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Nós vemos aí no segundo tópico que fala o fundamento dos apóstolos e profetas. O conceito apóstolos, no termo grego para apóstolo, é enviado ou mensageiro. Quem está muito próximo dessa classificação é o evangelista. Podemos dizer que naquela época primitiva, um apóstolo, ele tinha semelhante aspecto de um evangelista, um enviado, uma pessoa que tem uma mensagem
confidencial, uma mensagem especial, uma pessoa que recebeu uma mensagem para transmitir. Hoje nós não temos muito, principalmente no nosso ministério, esse termo, embora que está lá em Efésios 4:11, fala de profetas e fala também de apóstolos, mas nós, na nossa denominação, não temos reconhecidamente o título de apóstolo e nem de profetas. Porém, nós temos o evangelista, que tem aspectos semelhantes a de um enviado, aquele que tem uma mensagem, um mensageiro. E aí, nós, dentro desse entendimento, podemos dizer que o apóstolo, ele está centrado na natureza da missão de Cristo, como o evangelista, aquele que está centrado dentro também da natureza de Cristo, que foi enviado para pregar a salvação, pregar Cristo aos homens. Então, são muito similar esses dois ministérios, tanto apostólico quanto também o do evangelista. São pessoas que estão sendo vocacionados e que são vocacionados por Deus para pregar o evangelho. Porém, o pastor, todo mundo sabe que tem a função de apacentar, de cuidar, de instruir o rebanho. E Deus tem as suas ferramentas na sua obra justamente para isso, né? Então, o conceito de apóstolo, principalmente na era primitiva, é que a igreja tinha que crescer, precisava expandir. Então, eles eram os mensageiros de Cristo, podemos assim dizer. E aí nós temos também alguns termos falando aqui que depois, tanto Mateus, Marcos, Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Apóstolo, no sentido original do cânon dos 12, já está fechado. Ninguém pode pegar esse título e dizer eu sou um apóstolo de Cristo, como esses 12 se referiram. Porém, quando nós falamos apóstolo, você entenda hoje, na era ou na igreja primitiva, fora do cânon, mas dentro da igreja primitiva, que havia outros, até mesmo Paulo fala, Efésios 4:11, ele fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas. Podemos colocar dentro de uma visão também, hoje bem conhecida como a Assembleia de Deus reconhece os missionários. Então, nós não chamamos de apóstolo, mas os nossos missionários também são pessoas que têm um aspecto similar dessa questão apostólica, porque são mensageiros, são pessoas enviadas pela igreja para transmitir o evangelho, para ganharem almas para o reino de Deus, para plantar igrejas e assim por diante. Então, Deus tem as suas ferramentas. Nós vemos que, falando de apóstolo, nós estamos falando aqui da doutrina dos apóstolos, dos 12 que estiveram com Jesus, dos seus ensinamentos, porque Jesus os ensinou, e depois que Jesus partiu, eles teriam que dar prosseguimento à obra que Cristo, como testemunha ocular que eles foram, viveram com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viviam com Jesus, eles eram instruídos, ensinados por Jesus, eles tinham aulas teóricas e práticas. Jesus ensinava a eles, mas Jesus operava milagre para eles ver como que deveriam fazer quando Jesus estivesse ausente. Por isso, em Marcos 16, ele disse, eis que vos dou poder, vos dou autoridade. Você vê que lá em João capítulo 15, Jesus dá suas últimas instruções aos apóstolos, ou melhor dizendo, aos discípulos, porque eles se tornaram apóstolos após a saída do mestre. Porque enquanto Jesus estava aqui, eles não eram apóstolos, eles eram discípulos. Discípulo é aprendiz, é aluno. Eles precisavam aprender, por isso ficaram 3 anos intensivamente aprendendo dia e noite do maior mestre de todos os tempos. A melhor faculdade teológica que eles puderam cursar na vida, que foi a do céu, aprenderam diretamente de Jesus. E é por isso que o texto, Paulo está reafirmando aqui que a doutrina deve permanecer sendo. Toda a igreja que diz que é de Cristo, toda a igreja que fala que está edificada sobre a rocha, ela precisa estar sendo edificada na doutrina dos apóstolos, dos 12 e também no testemunho dos profetas. Porque todos eles convergiram para Cristo.
E se você hoje, alguém pergunta assim, pastor, como eu vou saber qual a igreja que eu devo frequentar, ou participar, ou ser membro? É a mesma questão, é só você ver qual tipo de mensagem desta denominação, ou desta igreja, dos seus pregadores, dos seus ensinadores, se as suas mensagens, se os seus ensinamentos estão convergindo para Cristo, se está fundamentado em Cristo, na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Aí você vai ter condições de saber se vale a pena você permanecer nela ou procurar uma outra. Porque a palavra de Deus não se molda a denominação nenhuma, a estilo de vida de ninguém. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Quem precisa se moldar sou eu. Nós, a igreja que precisa ser ensinada, instruída, corrigida, orientada, edificada, construída nesse mesmo ensinamento. E é o ensinamento que vai nos dar condições de nós crescermos espiritualmente. E não só espiritualmente, mas em todos os sentidos. Crescermos como bons pais de família, crescermos como um bom profissional, crescermos ministerialmente, crescermos como um ser humano melhor no meio de uma sociedade, dentro de um testemunho cristão, através do quê? Da palavra de Deus, desta obra que é ajustada e que ela é dirigida, e quem dá o crescimento para ela é o Espírito Santo, meu irmão. Pode ter certeza que é o Espírito Santo que dá o crescimento para esta obra. É o Espírito Santo. Se não fosse ele, com certeza nós não estaríamos aqui. Vamos lá rapidamente. 8h30 fecha? Então já estamos acabando aqui. Tem 3 minutos? Estamos acabando aqui, irmãos. Fundamento dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, nós já falamos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas, mais uma vez aqui nós estamos falando, mas a doutrina que eles ensinavam. Ou seja, não era o ofício, embora que importante, que constituía o fundamento da igreja, mas sim o que eles ensinavam, porque eles aprenderam diretamente de Cristo. Se eu quero ser um bom pregador, se eu quero ser um bom cristão, eu preciso também, dentro dessa mesma extensão, continuar pregando o que os apóstolos aprenderam de Cristo e transmitiram para nós, a igreja do Senhor. No terceiro tópico, edificados para a morada de Deus, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Então, nesta caminhada, nós entendemos que, como edifício bem ajustado, nós precisamos estar dentro de uma visão harmônica, de um crescimento da igreja, que depende do quê? Da obediência que nós devemos ter como filhos diante de Deus, que vai evidenciar o fruto do Espírito, que está em Gálatas, e que também nós podemos dizer que este é o desejo de Deus e o desejo eu acredito, de muitos irmãos, chegarmos à medida completa de Cristo. E para chegarmos a isto, nós estamos em um verdadeiro exercício da nossa fé. Engana-se que a vida cristã não tem exercício, lógico que tem. Para você perder peso, para você estar dentro dos padrões físicos, você precisa suar e muito a sua camisa. E no reino de Deus, para você buscar algo diferenciado da parte de Deus, precisa ralar muito também, irmãos. Mas tem gente que quer ralar quer ter sem ralar, né? Essa que é a grande verdade. A pessoa não quer ser obediente,
a Deus, não quer ser obediente a Cristo, não quer ser obediente ao Espírito Santo, não quer ser obediente à palavra, não quer desenvolver ou exercer o fruto do Espírito, né? Porque é a nova natureza nós recebemos, mas o fruto do Espírito é o que vai realmente nos dar condições de termos um testemunho eficaz. Por exemplo, termos a temperança, o equilíbrio, termos a bondade, termos o amor, termos a misericórdia, e isso daí com certeza vai atrair outras pessoas para o Evangelho. Mas se nós deixarmos a nossa velha natureza sempre estar ressurgindo em nós, com certeza nós não vamos chegar à medida completa de Cristo. Mas o desejo de Deus e o desejo de Cristo é que possamos nos desenvolver na nossa fé. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, para fecharmos aqui, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja, ela é formada por judeus e gentios, e o mesmo Espírito está sobre todos, em todos que aceitaram a Cristo. Por isso, meu irmão, às vezes eu sei, nós temos uma força de expressão, e às vezes achamos que alguém que prega ou que tem a virtude, ou pedimos, irmãos, ora por mim, porque eu preciso. Mas saiba de uma coisa, você tem autoridade de Deus na sua vida. Você tem autoridade do céu na sua vida. O que precisa é você ativar a sua fé e ser ousado, se encher do Espírito Santo. Você tem autoridade para expulsar os demônios, você tem autoridade na sua casa para abençoar a sua família, você tem autoridade para repreender toda a maledicência, porque isso não é privilégio de obreiro, isso é privilégio de crente, que realmente é morada e templo santo de Deus aqui na terra. O mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você. O mesmo Espírito que fala comigo é o mesmo Espírito que fala com você. O mesmo Espírito que me edifica é o mesmo Espírito que te edifica. O mesmo Espírito que é o que me levanta é o mesmo Espírito que te levanta. O mesmo Espírito que me ouve é o mesmo Espírito que te ouve. O mesmo Espírito que me usa é o mesmo Espírito que te usa. Porque nós somos dele, nós pertencemos a Ele, nós somos a igreja de Cristo, nós somos templo do Senhor. Então saiba que você é morada do Espírito Santo, e que Ele não veio para passear em você, Ele veio para morar, para habitar e para ficar em você. Talvez se você estiver apagado, faça uma experiência hoje. Comece a orar mais, comece a jejuar mais, comece a ler mais a Bíblia, se envolva mais com as coisas espirituais, que você vai ver a presença poderosa deste Espírito, não é na igreja, no templo feita por mão de homens, como estamos aqui nesta noite. Você vai sentir essa presença dentro de você. Louvado seja Deus. Deus abençoe os amados irmãos, muito obrigado por esta oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso pastor Kleber. Glória a Deus. Rapidamente eu vou passar aqui para o pastor Paulo. Eu quero ler aqui um versículo, um último versículo, que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. O pastor falou aqui sobre a questão do templo, né, que o templo somos nós, de fato, essa verdade, né, que a lição nos trouxe hoje. E eu estava pensando aqui, enquanto o senhor ministrava aqui a aula,
que essa quarentena ela vai servir também para descobrir quem é templo e quem não é templo. Ela vai servir para descobrir isso. E eu pergunto para você, como é que está sendo o seu comportamento nessa quarentena? Hein, crente? Ei, obreiro, ei, você, ô machão, né? Aquele machão, como é que você está tratando a sua mulher? Como você está tratando as suas filhas, os seus filhos pequenos, nessa quarentena, hein? Como é que está sendo a sua convivência em casa? Ô mulher, como é que você está se comportando com suas filhas, seus filhos, com seu marido? Ô marido, como é que você está tratando a sua família? A quarentena vai passar, você vai voltar, você vai ter condições de olhar no olho do seu irmão, da sua irmã, dos demais irmãos, sem ter do que se envergonhar, em comunhão plena com seus irmãos e com Deus, certo de que Deus conhece a nossa vida, Ele conhece e está vendo cada um de nós, amém? Então fica essa reflexão para nós, Deus continua sendo Deus, então que Deus possa abençoar a tua vida. Convido você para a próxima semana, teremos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, então não perca, não deixe de participar. Estou passando agora para o pastor Paulo, que dará os avisos e o encerramento no nome de Jesus. Deus abençoe. Muito bem, quero agradecer ao pastor Kleber, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, pastor. Agradecer ao irmão Gilmar, o presbítero Gilmar também, que está aqui nos ajudando. Meus irmãos, amanhã nós temos oração a partir das 9 horas. Os irmãos, se puderem, né, estar aqui a partir das 9 horas. Aqueles irmãos que não estão naturalmente incluídos no grupo de risco, né? E a partir das 9 horas da manhã, os irmãos estarão aqui orando, né? E à noite também, a partir das 19 horas, nós teremos também o nosso culto, né? A live com o nosso culto amanhã à noite. Amém, meus irmãos? No próximo sábado, estaremos aqui a partir das 19 horas, né? Realizando mais uma aula, né? Da escola dominical. Pedimos que os irmãos continuem participando, né? Interagindo, mandando as suas perguntas, suas dúvidas, que na medida do possível estaremos aqui. Nesta oração também eu peço aos irmãos que orem em favor do irmão Jefferson, que está aqui, né? Ele não aparece, mas está aqui. Irmão Rodrigo também, que são fundamental para a realização deste trabalho, né? Os irmãos estão aqui empenhados, com boa vontade, né? Estão sempre dispostos a realizar esse trabalho. Então os irmãos também entreguem eles na mão do Senhor, para que Ele possa continuar abençoando. Pastor Kleber, por favor, faça a oração, por favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite, aonde que estivemos aqui, Senhor, juntamente com os amados irmãos, tanto presentes quanto os que estão nesta live, e podemos ministrarmos um pouco da Tua palavra, que o Senhor nos dê condições, graça no meio, Senhor, desta pandemia, em que estamos, Senhor, no olho deste furacão, que a igreja continue sendo edificada sobre a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, pois a tua igreja está edificada em ti, amado Jesus, por isso a tua igreja é poderosa, a tua igreja é forte. O Senhor mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, contra a tua obra. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor continuará operando maravilhas sobre a vida dos teus filhos. Continue abençoando os teus servos, pastor Paulo, também, Senhor, nosso companheiro, nosso irmão Gilmar, Senhor, os demais jovens que estão empenhados aqui, Senhor, nesta live, Senhor, na parte técnica da igreja. Deus eterno, os irmãos que estão, Senhor, do outro lado em casa, Senhor, que ouviram o ensinamento da tua palavra.
Dê-nos uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite tranquila. Senhor, que amanhã, se o Senhor assim permitir, nos cultos da noite, Senhor, nas lives, que a Tua glória, que a presença do Senhor se manifeste, Senhor, tanto presente quanto nos lares, salvando, libertando, curando os enfermos, renovando, batizando crentes em casa, Jesus, porque Tu és o batizador do Espírito Santo. Pai eterno, nós Te agradecemos por uma noite abençoada, uma noite singular, aonde fomos mais uma vez edificados pela Tua boa palavra. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos digam. Amém. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos.